Olá, jovem, desejo que você esteja bem. Voltei para te ajudar com redação, você já sabe. E hoje nós vamos falar sobre essa diferença entre o esse e o este. Quê? Não sabe do que eu tô falando? Então cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para você que usa esse ou este de qualquer jeito, na fala, na escrita, aquele que você lembra primeiro, você usa e tanto faz. Caraca. Calma, eu vou te ajudar. Mas antes já sabe, a sua inscrição ajuda outras pessoas. Quem é que não gosta de ajudar os outros? Quem é que não gosta de ser ajudado? Fala a verdade, eu tô aqui pra te ajudar. Então, inscreva-se porque a tua inscrição ajuda mais pessoas a aprender redação. Por quê? Porque aí o YouTube mostra pra mais pessoas, as pessoas entendem que assistindo aula e praticando redação vão ficar boa. Enfim, você já me entendeu. É claro. Vamos ao assunto. Olha só, hoje eu trouxe aqui pra você o seguinte, essa diferença entre o este ou este. A mesma coisa se aplica para o isso ou isto. Tá? E a mesma coisa para o deste, ou neste, ou nesse. Independente do que vem aqui antes desses dois, tá? Esse ou essa, a mesma coisa, essa ou esta, mesma história. O que eu tô trazendo aqui para você tá se relacionando à escrita, porque existe, então, há uma regra para a escrita e há uma regra para a fala. Porque você já entendeu, você que segue aqui o canal, já entendeu que fala e escrita são muito diferentes, é claro, jovem. Você já entendeu, tanto é que o meu jeito de falar aqui não é totalmente policiado. Por quê? Porque eu tô à vontade. E quando a gente tá à vontade, a gente usa o português que melhor podemos. O português que se comunica, tá entendendo? Na escrita da redação Enem, não é o teu português que comunica que você pode usar. Por isso que eu te convido a ser bilíngue dentro da sua língua. E para você ser bilíngue dentro da sua língua, você precisa praticar a redação, não é? A prática e a correção é que te levam à perfeição. Redação não é dom, redação não é inspiração, não é talento. Redação é prática mais correção. Na verdade, hoje, o que eu quero te ensinar é sobre a parte escrita, tá? Então a gente vai falar aqui hoje sobre a parte escrita. A parte da fala, a gente fala em outro momento, porque não é o foco aqui, o canal é para te ensinar a escrever redação. Trolei! Suave? Indo direto ao ponto é o seguinte, na prática, quando você vai usar o esse ele vai ser mais usado, porque o esse é usado quando já mencionamos, ou já falamos, ou já dissemos sobre o que esse, né, sobre o referente do pronome esse. Na prática, eu tô dizendo o seguinte, se você já entregou a informação, você vai usar o esse para poder retomar essa informação. Por exclusão, então, você vai usar o este quando ele é usado quando ainda não foi mencionado. Quando a referência, né, ou o referente ainda não foi mencionado no texto. Na prática, estamos falando disso aqui, ó. Eu sempre uso essa frase com os meus alunos, ó. A verdade é esta. A turma é participativa. Aí você traz aí pra tua realidade da tua redação, né? Então, assim, o problema é este. Ou os problemas que levam a essa situação, a situação que você já disse, são estes. E estes vai entregar o que são os problemas. Tá entendendo? A outra coisa, pra ficar dentro desse contexto aqui, olha só. A turma é participativa. Essa é a verdade. Entende? A verdade é esta.
Qual é esta verdade? Que a turma é participativa. A mesma verdade, né? A turma é participativa, essa é a verdade. Na prática, é isso daqui. Ah, agora eu entendi! Uma das referências, quando o assunto é democracia, é a antiga cidade grega, tá? Onde surgiu essa forma de governo. Olha só, uma das referências do assunto de democracia, onde surgiu essa forma de governo. Então, o essa tá fazendo referência aqui, ó, a algo já dito antes. Perdoem aí a coordenação motora, é que eu tô usando o mouse, é difícil escrever com o mouse e fazer essas coisas, mas em breve eu vou resolver isso, tá bom? O que eu quero que você se concentre agora é, o essa tá vindo de algo que já foi dito antes, tá bom? Vai ter outros momentos aqui, ó, nesse sentido, por quê? Que sentido? O sentido que foi dito antes. Aí vai ter mais usos aqui mais adiante, ó. Em geral, logo após término de algum período, então o início de um período, ele vai trazer esses usos do pronome demonstrativo esse, nesse, desse. Olha só, sob essa ótica. Que ótica? A ótica dita anteriormente no texto. Não daria para ser sob esta ótica, entende? Então a prática da redação vai te levar a escolher o pronome demonstrativo mais adequado. O pronome demonstrativo mais adequado na escrita vai ser o quê? O esse, o isso, o essa, o nesse, o desse. Ou seja, SSE, usado no final aí, vai ser usado para quando você já disse a informação. Quando você ainda não disse a informação, você vai usar o este, neste, deste, isto, esta. Entende? É simples, não é? O negócio é praticar para poder lembrar na hora do texto. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo de redação. Então a gente tem, ó, o conceito de cidadanias mutiladas do geógrafo brasileiro Milton Santos, explicita tal. A partir dessa perspectiva, tá vendo? De novo, ó, dessa perspectiva. Qual perspectiva? Essa do geógrafo brasileiro Milton Santos. Então, de novo, ó, geralmente depois de usar um ponto, vai começar um novo período, vai estar aparecendo esses elementos que são de retomada, que é um pronome demonstrativo, no caso de referente, o referente já foi entregue anteriormente, tá bom? Desse modo, que modo? O modo anterior como foi registrado, sob esse viés. Então, vai ser usado com maior frequência o esse. Por quê? Porque supostamente você já entregou a informação. Mas pode acontecer de você usar o este, ou esta, ou isto, quando a informação ainda não foi entregue. Olha só, além disso é válido ressaltar que a lacuna no sistema de educação potencializa essa conjuntura. Isso, olha, isso, por quê? Isso é essa lacuna que foi dita antes, tá bom? Nessa perspectiva. Então não fica usando de qualquer jeito o nesse ou neste, tá? Ó, dessa forma. E isso vai te ajudar a aumentar a nota também lá na competência 4, não só na competência 1. A competência 1 você vai aumentar porque ela é a norma padrão. Então você já está usando a norma padrão. Só que quando você está usando nessa perspectiva, dessa forma, isso, você está aumentando também a nota lá na competência 4, que é o uso de mecanismos linguísticos, que é conectivo. Palavras que vão fazer os períodos terem conexão entre si, ou seja, ter uma fluidez ao longo da leitura. Vamos lembrar que o corretor, ele lê muitas redações por dia. Ele não vai ficar relendo. Se ele lê uma vez e os conectivos não ajudaram a entender a redação, ele não vai ler de novo. Ele vai atribuir a nota que a tua escrita, a tua produção merece segundo o julgamento desse corretor. Entende? Não conte com a benevolência de ninguém. Não é por maldade, é por demanda. Ele não pode se afeiçoar de você que está tentando a tua vaga na universidade. Ele tem que ser idôneo. Então, tanto é que a gente nem vê nome de ninguém, né? A gente só vê o texto na hora da correção, beleza? Vamos ver mais um exemplo aqui? Mais um exemplo, então, só pra gente fechar a aula de hoje. Olha só, com base nesse viés. Aí, de novo, tá vendo? Então, vai acontecer com maior frequência o uso do esse ao invés do este, já que você entendeu que o este, ele tá ligado àquilo que ainda vai ser entregue na redação, tá
bom? Então, ó, isso ocorre, ó. Toda vez que você for ler uma redação nota 1000, fica de olho nesses usos dos pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles vão sempre ter um referente. Esse referente já foi entregue ou vai ser entregue? Se vai ser entregue, você usa o este, com STE. Se não for entregue, você usa o EC, com SSE. Suave? Tá me entendendo, jovem? É mais fácil do que parece. O que vai te dar o real domínio sobre isso é a prática. Todos nós sabemos que é a prática que nos leva à perfeição da redação. A nota 1000, ela vem por causa de detalhes que você alcança na competência, principalmente na competência 1 e na competência 4. Porque competência 2, 3 e 5, elas são de prática mesmo, e quando você tá bem treinado ou treinada nessas 3 competências, você vai bater 200 com alguma frequência. Só que na competência 1 e na competência 4, que são o uso de o domínio da gramática e o uso dos mecanismos linguísticos, isso acaba te exigindo mais, e às vezes o cansaço ali na hora da prova, você acaba deslizando, né? Deixando os deslizes, que é o que a gente chama de desvios, os desvios da norma padrão cobrada pela competência 1, beleza? E, obviamente, como sempre, eu vou te fazer aquele convite maroto de conhecer o método Redação 4 Passos, tá bom? O link tá aqui embaixo, o site te explica bastante sobre o método, e se você tiver ainda alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, ou seja, escrevendo ali pela plataforma, aqui mesmo pelos comentários, beleza? O mais importante é você entender que o preço desse método, ele é módico, ele é simbólico. Se eu fosse cobrar por tudo que está sendo entregue, seria realmente um preço com uma acessibilidade menor. Porém, quando você abrir aqui, você vai ver que está o preço de uma pizza hoje. E vamos combinar, uma pizza não te ensina redação, beleza? Então te convido a conhecer o método Redação 4 Passos e te convido também a conhecer, primeiro, nesse vídeo aqui eu falei sobre 4 tipos de introdução na redação. Você não sabe como começar o seu texto? Eu deixei aqui 4 tipos. E nesse outro vídeo aqui, eu comecei a abordar como que é, na prática, uma redação nota 1000. Eu já tinha feito um vídeo sobre os fatos que levam à redação nota 1000 e agora eu comecei a abordar na prática, mostrando 2 redações nota 1000 e o que que tem na introdução, o que que tem na conclusão, o que que tem no desenvolvimento, para você poder treinar aí, mandar sua redação aqui nos comentários, eu corrijo e eu tenho certeza que ainda nesse Enem você vai ter um sucesso no que tange a redação, beleza? Com isso eu faço o quê? Eu agradeço pela sua atenção e até breve!